Aqui estão vários líderes mundiais que já estiveram ao lado dos Estados Unidos antes de as relações se deteriorarem dramaticamente. Charles de Gaulle. Há diversas formas de descrever Charles de Gaulle. Ninguém pode negar, porém, seu amor pela França e sua disposição de ir a extremos para ver sua pátria prosperar. Após a invasão da França pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle foi exilado, organizou as forças francesas livres e liderou um governo oposto ao regime de Vichy. Após a libertação de Paris em 1944, Charles de Gaulle liderou governos provisórios franceses antes de renunciar em 1946. Ele voltaria à vida pública, tornando-se presidente da França em 1958. Independentemente de sua liderança, a França se tornaria um membro fundador da OTAN em 1949. Esse foi o ponto crucial do desentendimento. Embora a OTAN seja uma aliança entre várias nações, ela pratica um comando integrado, o que significa que há um único líder para suas operações militares. Isso na prática significa que várias nações e seus militares ficariam subordinados aos Estados Unidos. Se Charles de Gaulle se manteve firme quando seu país foi invadido pelos nazistas, não havia chance de ele ser dominado por seus aliados. Ele via a aliança como nações independentes colaborando e compartilhando planos e recursos na guerra. Ser subordinado a outra nação e depender dela para a defesa nacional era algo abominável para ele. Isso fazia parte de uma preocupação maior com a dominação americana na política da Guerra Fria, que reduzia a autonomia da França no cenário internacional. Uma aliança ele podia aceitar, submissão, jamais. Em março de 1966, ele exigiu que os Estados Unidos retirassem todas as suas tropas da França. Isso pegou Washington de surpresa, já que eles tinham a impressão de que de Gaulle era a favor da retirada das tropas americanas, mas de forma gradual ao longo do tempo, à medida que elas não fossem mais necessárias para a defesa contra a União Soviética, ameaça que de Gaulle acreditava que diminuiria com o tempo. Essa nova mudança de tom foi recebida com raiva. O secretário de Estado Jean Rusk teria perguntado, abre aspas, e aqueles nos cemitérios franceses também. Mais importante ainda, de Gaulle também retirou a França do comando integrado da OTAN. Os soldados franceses não ficariam mais sob o controle dos americanos ou de qualquer outra nação. Lembre-se, eles não saíram da OTAN, mas permaneceriam na aliança em seus próprios termos. De Gaulle queria que a França fosse uma nação orgulhosa e independente, não submissa a outra. Só em 2009 que a França voltou ao comando integrado da OTAN. Ho Chi Minh. Todos os homens são criados iguais. Eles são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis. Entre eles estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Se essas palavras soam familiares, não estamos falando de 1776 e da independência dos Estados Unidos. Nguyen Sinh. Kong nasceu em 1890 na Indochina francesa, atualmente Vietnã, embora seja mais conhecido pelo nome Ho Chi Minh. Depois de se educar, ele trabalhou em um navio a vapor francês e viajou pelo mundo, morando em Boston, Nova York, Londres e, eventualmente, Paris, onde se tornou um nacionalista em defesa de seu Vietnã natal. Na década de 1920, ele abraçou o comunismo e continuou seu ativismo antes do início da Segunda Guerra Mundial. A Indochina foi invadida pelos japoneses, e Ho Chi Minh fez parte da resistência contra a ocupação japonesa. Durante a guerra, ele foi auxiliado pelo Escritório de Serviços Estratégicos, um precursor da CIA. Trabalhando com o SS, ele e seus homens foram uma pedra no sapato dos ocupantes japoneses. Foi esse período, assim como suas experiências internacionais anteriores, que lhe deram uma enorme admiração pelos ideais americanos. Em 2 de setembro de 1945, no dia em que o Japão se rendeu oficialmente, Ho Chi Minh declarou a independência do Vietnã da França e até mesmo iniciou seu discurso com o preâmbulo da Declaração de Independência. Ele buscava apoio dos Estados Unidos para conquistar a independência do Vietnã em relação à França. No momento da decisão, os Estados Unidos apoiaram a França na tentativa de retomar sua colônia rebelde. Quando a França foi expulsa em 1954, o Vietnã foi dividido entre o norte comunista, sob o comando de Ho Chi Minh, e o sul, sob Ngo Dinh Diem. Os Estados Unidos apoiariam o sul. Para Ho Chi Minh, isso foi uma grande traição. Ele buscou o apoio dos Estados Unidos pela independência, mas foi repetidamente ignorado. O Vietnã do Norte e do Sul disputariam o controle do país, com os Estados Unidos apoiando o Sul. Ho Chi Minh, um homem que baseou o apelo de seu país pela independência nas palavras de Thomas Jefferson, tornou-se o inimigo mais implacável dos Estados Unidos. Todos nós sabemos o que aconteceu depois. Manuel Noriega. O Canal do Panamá é sem dúvida o pedaço de terra mais valioso do mundo, e os Estados Unidos o vigiam de perto. O líder do Panamá enfrenta muita pressão
Após uma série de golpes e tomadas de poder, Manuel Noriega consolidou o poder, tornando-se o líder do Panamá em 1983. Isso foi uma boa notícia para os Estados Unidos. Décadas antes de assumir o poder, ele já era informante da CIA, Agência de Inteligência de Defesa e outras agências americanas. Ter um de seus homens no poder foi uma grande vitória para os Estados Unidos. Ele apoiava os Contras, grupos contra-revolucionários que tentaram derrubar o governo sandinista na Nicarágua, o que fez o Panamá se envolver indiretamente no caso Irã-Contras, um tema que renderia um vídeo à parte. Noriega informava os Estados Unidos sobre tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e movimentações de forças guerrilheiras, além de permitir que o Panamá servisse de base para operações americanas na região. Ele, é claro, era muito bem pago por essas informações, com uma fonte afirmando que recebia $10 mil por mês por seus dados, mas nem tudo eram flores. Noriega jogava dos dois lados, apoiando sandinistas e cubanos quando lhe interessava. Mais preocupantes ainda eram os cartéis de drogas. Noriega ficava mais do que satisfeito em encher os bolsos com dinheiro do tráfico de drogas. Os Estados Unidos estavam dispostos a fazer vista grossa. Com o caso Irã-Contras, surgiram acusações de que Noriega vendia tecnologia e informações confidenciais dos Estados Unidos. Além disso, a zona do canal estava sob controle americano, mas seria entregue ao Panamá no final de 1999. Noriega, que antes era um trunfo, tornou-se mais difícil de controlar e passou a ser um problema, e o relacionamento que antes era benéfico azedou. Em 1988, ele foi indiciado por um grande júri por tráfico de drogas. Em 1989, ignorou o resultado das eleições que seu adversário venceu amplamente. E isso foi a gota d'água. Em 1989, os Estados Unidos lançaram a Operação Justa Causa. Noriega fugiu para a Embaixada do Vaticano, cercado por tropas dos Estados Unidos, e se rendeu dias depois. Em 1992, ele foi condenado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em um tribunal federal dos Estados Unidos e sentenciado a 40 anos pena, depois reduzida para 17. Após sua libertação, ele permaneceu na prisão, pois havia sido condenado à revelia em um tribunal francês. Ele acabaria sendo devolvido ao Panamá, passando o resto da vida na prisão até sua morte em 2017. Saddam Hussein era, no máximo, um aliado por conveniência, mas isso não tornou a mudança para inimigo menos dramática. Após a Revolução de 1979 no Irã, os Estados Unidos precisavam de alguém na região para atuar como contrapeso. Em 1980, a guerra Irã-Iraque estourou, o que deu aos Estados Unidos uma oportunidade de minar o novo regime iraniano. Oficialmente, os Estados Unidos eram neutros no conflito. Os Estados Unidos já haviam começado a compartilhar informações obtidas por satélites com a liderança iraquiana, antes de um relacionamento ser estabelecido em 84. A CIA tinha informações sobre os programas de armas químicas do Iraque, mas fez vista grossa a isso, já que enfraquecer o Irã era uma prioridade maior. Mesmo com esse apoio, a guerra se arrastou até 1988 e o Iraque ficou devastado, especialmente financeiramente. Com uma dívida enorme, Saddam Hussein autorizou a invasão do vizinho Kuwait. Isso foi um erro de cálculo fatal. Após negociações fracassadas, os Estados Unidos lideraram uma coalizão multinacional para expulsar forças iraquianas do Kuwait. Antes compartilhavam informações de inteligência. Logo, uma campanha aérea de um mês devastou as forças iraquianas. Quando tropas terrestres chegaram ao Kuwait, o Iraque foi derrotado em poucos dias. Saddam Hussein, antes aliado por conveniência, tornou-se agora um inimigo intransigente. Após uma década de tensão, culminando com preocupações sobre o Iraque acumular armas de destruição em massa, em 2003 outra coalizão liderada pelos Estados Unidos buscou tirar Saddam Hussein do poder. Em dezembro daquele ano, Hussein seria capturado perto da cidade de Tikrit, detido, seria julgado e em 2006 seria executado por crimes contra a comunidade. Ele seria condenado à forca e encontraria esse destino em dezembro daquele ano. Esses exemplos podem parecer cínicos, mas servem como um lembrete de que a geopolítica é complexa e está sempre mudando, e que um amigo hoje pode estar na mira amanhã.